que diz assim: portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém. Vamos ter uma oração. Nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, bendito, Deus poderoso, Senhor, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui juntos, unidos, louvando e bendizendo o teu santo nome, como é um mandamento seu. Estamos gratos, Senhor, por isso, pedindo, Senhor, que fique conosco nesse momento. Peço também que fique comigo, Senhor, através do seu Santo Espírito, Senhor, me ajude a transmitir essa mensagem, Senhor, e que cada um possa receber e possa aplicar, Senhor, em sua vida, aplicar no seu evangelho, para ficar sempre mais próximo de Ti, Senhor. Te adoramos, Te louvamos e Te bendizemos, Senhor. Em nome do Santo Filho amado que eu oro. Amém. Esse treinamento que eu tenho trazido, geralmente eu faço ele mais ou menos às vezes, geralmente num sábado, né, e fico mais ou menos 8 horas, né? A gente fica 8 horas falando sobre isso. E será que tem conteúdo para tudo isso, né? Parece que não. Infelizmente a gente acha que louvor a gente canta uns hinos no meio a gente canta, né, só para separar os trabalhos e tudo. E às vezes não parece, né? Mas tem muito assunto sobre isso, né? Tem muito assunto sobre isso. E a gente precisa, né, como eu falei no começo, a gente precisa dar o valor que lhe é devido. Né? E é importante que a gente saiba, porque Deus espera de nós, que a gente traga esse louvor. Ele espera de nós que a gente faça sair da melhor forma possível. Como foi dito, né, será que Deus aceita qualquer oferta? Né? Quando Caim, né? Caim e Abel deram a sua oferta a Deus, Deus aceitou as duas? Né? A gente sabe que não, a gente precisa sempre dar o melhor a Deus. Aí tem algumas perguntas para a gente fazer sobre isso, né? Primeiro, o que viemos fazer aqui hoje? Eu tenho a consciência, eu levantei de manhã já com a consciência do que nós viemos fazer aqui hoje. Você veio preparado para adorar? Você preparou o seu espírito para adorar a Deus? Isso é uma pergunta de cada um. A gente precisa pensar sobre isso, né? E aí, como a gente já falou, você está alegre por estar aqui? Amém, amém. Porque às vezes a gente deixa, como às vezes fica uma coisa que a gente faz todo domingo, acaba ficando corriqueiro, né? E aí a gente, às vezes esquece da importância disso, vem pensando, o que eu vou fazer no almoço, o que eu vou fazer depois, e não foca, né, a nossa mente. E é nesse momento a gente precisa, né? A gente precisa focar a mente no que viemos fazer aqui hoje, né? Culto racional. Nessa passagem que nós lemos, eu vou ler de novo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Aí o que eu gosto de fazer sempre é esmiuçar, né, e dizer o que cada palavra representa nesse trecho bíblico, né? Primeiro fala se ofereçam, né? Então se ofereçam. Lá eu deixei em amarelinho aqui, né? Então se ofereçam, acho que dá para ver bem. Se ofereçam. O que quer dizer se ofereçam? Isso implica ação que foi uma oferta gratuita e voluntária. Então isso implica que a ação foi uma oferta gratuita e voluntária. Então se ofereçam. Então ninguém me mandou. Eu vim aqui porque eu quis, né? Então eu faço de coração, né? O que é um sacrifício? Oferta de alguma coisa muito preciosa a outro, né?
Eu trabalhava numa empresa e um amigo meu, ele comentava que um dia ele foi num lugar que o pessoal lá costuma ir e fazer algum sacrifício, porque pagar alguma promessa, né, que na verdade é um sacrifício, né? E aí ele viu uma pessoa que ia subir ajoelhada uma escada. Então um segurou, aí ele colocou um travesseiro no joelho, né, em cada joelho com um travesseiro amarrado, uma pessoa segurando um braço da pessoa, a outra pessoa segurando o outro braço, e aí ele foi subindo, e a pessoa puxando ele, né, ancorando ele e ele subindo. Cadê o sacrifício? Né? Sacrifício é alguma coisa que eu faça, né, e que realmente eu vou me sacrificar. Né? Então imagina, o que é o sacrifício de louvor? Quando eu vou oferecer um sacrifício, será que eu cantar da boca para fora pensando no almoço que eu vou comer mais tarde, ou pensando alguma outra coisa? Não, eu estou me sacrificando. Eu estou fazendo uma coisa muito importante para mim e estou oferecendo a Deus. Né? Aí fala também vivo. Vivo quer dizer ativo, vigoroso, dedicado. Né? Então, quando a gente pensa, né, no culto, é isso, é vivo, é ativo. Quando eu falo, irmãos, vamos sorrir, o que, que é? O que, que é sorrir? É dizer, eu estou aqui, né? Eu estou feliz, eu estou vivo, né? Eu estou vigoroso, eu estou dedicado. Então, se eu estou dedicado e estou com alegria, o que, que eu faço? Eu sorrio, eu mostro essa alegria. Então, a gente não pode estar, eu estou com tanto sono. É por isso que até na hora do culto a gente tem que se preparar até no dia anterior, né? E dormir cedo. Isso é sacrifício. Né? Eu não vou sair para uma festa, vou ficar até 2 horas, 3 horas da manhã para me chegar aqui de manhã. Ai, tá quase mais morto do que vivo, né? E infelizmente a gente às vezes não se preocupa. Não, domingo eu vou estar lá. Domingo eu vou estar lá cedinho, nem se eu chego 5 horas da manhã em casa, né? Então você não vai estar aqui vivo, você vai estar, né, mais ou menos vivo, né? Fala agradável a Deus. O que é o agradável a Deus? Deus não aceita qualquer tipo de oferta, né? Então ele tem que se agradar. Então eu estou oferecendo algo que ele se agrade. Eu não vou fazer que nem Caim, que juntou lá o que ele podia, né? Eu vou fazer como Abel, que ofereceu o melhor que ele tinha, né? O cordeiro cevado, o melhor. É isso que eu preciso oferecer aqui a Deus. Então eu preciso fazer o que Deus aceita. Não adianta eu oferecer algo que Deus quer, mas se ele não me aceita primeiro. Então eu tenho que ser aceitável a Deus, né? Então fala do culto também, que é uma adoração, veneração, dedicação. Então eu preciso me dedicar, né? Deus é digno de toda honra, é o único, Deus é o único digno de culto, né? Digno de adoração, dessa veneração. Irracional, então se refere à razão, da nossa capacidade de raciocinar com entendimento. Então não é o culto emocional a Deus, que aqui eu venho aqui, eu choro, eu caio. É emocionante louvar a Deus, é. Então muitas vezes a gente está cantando um hino e aquilo mexe com o nosso coração, até pela mensagem e tudo, mas a gente tem que ser centrado, né? Não se deixar levar pela emoção. A gente tem que vir com a razão. Eu sei o que eu vou fazer, o porquê eu estou aqui, né? E pensei em tudo isso antes. Então, acho que não está passando. Agora sim. Então, de novo a passagem. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, é dessa forma o culto, né? Então, quando a gente pensa nesse todo, a gente vê que não é tão simples assim, do que chegar, sentar no banco, né? Cantar, tomar a ceia e tudo, aonde está o nosso sacrifício, né? Então a gente tem que vir e se sacrificar. A gente tem que pensar no antes, tem que pensar nessa preparação antes de vir, né? Então é muito sério isso. O culto é muito sério, né? Então a gente precisa vir com vontade de louvar Ele. Quando eu falo do sorriso, de cantar alto, é isso. Eu estou alegre, eu estou vivo, eu estou, né, dedicado nesse culto de louvor a Deus. Eu gosto muito do Salmo 100, né? Então eu vou falar passagem por versículo por versículo, né? O que realmente
o que ele representa, né? Então o que era o Salmo 100 diz o quê? A entrada no templo, a alegria que eles tinham da entrada do templo, né? Então geralmente até a gente canta, aqui eu não sei se os irmãos cantam esse como hino, né? Geralmente eu conheço, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria. Então, eles cantavam mesmo, né? O livro de Salmos, eles cantavam. E o que diz esse cântico, que é o cântico de entrada no templo? Então, no primeiro versículo ele fala, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todos os habitantes da terra. Então, cantar com tanta alegria que, além de contagiar uns aos outros, contagia também o mundo que nos rodeia, né? Quando a gente fala de cantar alto, por que a gente precisa cantar alto, cantar vigoroso? Primeiro, que eu estou fazendo para Deus. E segundo, que está passando umas pessoas aí na frente, né? É uma forma de evangelizar. E se a gente não fizer isso bem feito, o que acontece também? A pessoa atravessa para o outro lado da rua, né? Pode acontecer? Pode. Porque a gente precisa fazer assim, muito bem feito para Deus. Mas também as pessoas que estão acostumadas, né? Deus não nos pediu o instrumento. Lá no Velho Testamento a gente vai falar sobre isso até. Lá no Velho Testamento eles tinham, porque era uma vontade de Deus e tudo. Mas depois do Novo Testamento a gente não precisa mais. Então tem pessoas que estão acostumadas e não vê forma de louvar a Deus se não for com instrumento. Mas a gente não precisa, nós temos nossas vozes, né? E foi algo perfeito que Deus nos deu, e a gente precisa fazer bem feito, porque também é uma forma de evangelismo. Uma pessoa que passa pela escola da Bíblia, aí ela vem, na hora do culto, ela já tem aquela expectativa. Naquele momento, às vezes, ela está curiosa, não tem ainda realmente a convicção, mas ela quer saber, e aí a gente canta assim, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Caramba, esse pessoal conhece a Jesus com toda essa alegria, né? É difícil, né? Como que você vai mostrar para a pessoa que você realmente está alegre aqui, de conhecer a Deus e que é bom? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Então eu preciso ter um sorriso no rosto para me cantar esse hino? Eu preciso contagiar, porque se eu não mostrar essa alegria, né, é legal porque a gente às vezes vai para uma festa, né? Vai para uma festa, um aniversário, alguma coisa, está todo mundo alegrinho, né? Soltinho, né? Aí toca uma musiquinha, está todo mundo meio ali, né? Eles não querem, mas eu estou lá me mexendo, e o sorriso, né? A gente ri e fica feliz. Aí quando chega aqui, né, a gente vai cantar, que é o momento de oferecer a Deus assim, a alegria está no coração. Parece ventríloco, mal mexe a boca, né? E isso tem que transparecer no nosso sorriso, né? Então cantar com tanta alegria, que além de contagiar uns aos outros, contagia também a pessoa que está passando aí na frente, e que não vai atravessar a rua, ela vai entrar. Fala, nossa, de onde está vindo, né? Parece anjos cantando, eu quero entrar, né? Eu vou lá ver o que está acontecendo, né? Versículo 2 fala, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Então esse versículo 2 fala da alegria que é servir a Deus, de forma de se apresentar perante ele, né? Então, como essa alegria, né, de servir a Deus, eu tenho que demonstrar essa alegria, e da forma de me apresentar, né? Apresentai-vos diante dele com cântico, né? Então ele quer que a gente venha aqui. Então, será que a importância, os hinos têm uma importância secundária? Não tem, tem uma grande importância, esse ato de louvar a Deus, né? Versículo 3 fala, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pasto. Fala do motivo que temos para louvá-lo. Ele é o nosso Criador, o nosso provedor, o nosso guia. Entra aí a gratidão, né? Será que eu sou grato? Será que Ele tem? Ele tem nos dado, primeiro, o ar que respiramos, tem nos dado trabalho, tem nos dado a saúde para estar aqui.
Não vai ser o mar de rosa, a gente sabe disso. Às vezes a gente vai passar por tribulações, mas Ele tem nos acompanhado, tem nos suprido, tem nos dado o trabalho. Às vezes eu não tenho um trabalho, Ele tem me dado o irmão que vai, a igreja que vai, através da benevolência, vai me ajudar que eu esteja, né? Então Ele dá formas. Às vezes eu não vou ter a vida que eu quero. Eu vou precisar também fazer a minha parte. Eu não vou ficar sentado, mas Ele tem nos suprido, né? Então, a gente tem motivo para estar aqui? Amém. Isso é gratidão. Então, nós viemos aqui também demonstrar essa gratidão, né? No versículo 4 fala: entrar por suas portas com ações de graça e em seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graça e bendizer-lhe o nome. Então, expressa a emoção e a alegria que era de passar pelas portas do templo, que era a forma de estar na presença de Deus. Hoje temos motivos ainda maiores para louvar a Deus, pois somos templo de sua morada, habitados pelo Espírito. Então eles precisavam ir lá para buscar Deus. Por quê? Porque era físico, né? Então eles tinham que passar pelas portas onde eles iam encontrar Deus. Nós precisamos disso hoje? Não, Ele habita, né? Ele habita, se eu deixar, né? Ele habita em mim. Então a alegria eu acho que deveria ser muito maior do que a deles, porque ele está no meu coração, através do Espírito, se eu permitir, ele guia meus passos. Nós somos morada do Espírito, né? Então a alegria tem que ser uma alegria muito maior, né? Que eles tinham naquele tempo, né? Então o versículo 5 fala: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Então, além da sua bondade e misericórdia infinita, temos a certeza da sua fidelidade. Ele não vai mudar de ideia, né? Então, isso é uma promessa. E se a gente for fiel, se a gente ficar, né? Se a gente fizer o trabalho dele, a gente tem, né? É um sacrifício de louvor, né? Ele quer o nosso sacrifício. Ele não quer que você venha porque tua mãe mandou, teu marido mandou, que você esteja, não, eu vou lá domingo, faço minha obrigação de cristão, né? Minha obrigação de cristão que é estar lá o domingo, né? Não é só isso, né? Então, Deus é fiel, mas a gente precisa também ser fiel, né? Então, e qual é a melhor forma da gente ser fiel? É fazer os mandados dele, os mandamentos dele, né? Que é estar na igreja, estar perto dos irmãos, é pregar a palavra, né? E cada um tem o seu dom, mas a gente precisa estar ativo, né? A gente precisa lá, como está aquela passagem, vivo, ativo, vigoroso. É dessa forma, né? E porque ele vai ser fiel. Em Filipenses 4, a gente já até leu no começo, né? Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito, tem alegria. Não, era outro versículo. Mas, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito, tenham alegria. Isso também é um mandamento, né? A gente precisa ser alegre. É um mandamento, repito, tenham alegria. Então foi muito enfático, né? Fala, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor, repito, tenham alegria, né? Porque é fácil ter alegria. Quando a gente está do lado de Deus, a gente não sai da presença dEle, é fácil ser alegre. Porque Ele tem dado tanto, né? Acredito, cada um de nós. E às vezes é uma coisa que a gente não percebe. Às vezes é um livramento que a gente às vezes acaba nem percebendo. Mas Ele tem ali, né? Quando é aquele negócio, sempre quando a gente vai pisar, aparece o degrau para a gente pisar. E a gente vai pisar de novo, aparece outro degrau. Quando a gente acha que não tem mais chão, Ele sempre tem dado esse degrau a mais para a gente pisar. Ele tem nos conduzido, né? Amém? Amém. Então, temos motivos para ser alegres? Amém. Temos, amém. E a gente como pode expressar essa alegria a Deus? Como podemos expressar a alegria a Deus? Agora é aquela passagem que lemos no começo, de Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Então, louvor tem lugar? É um lugar secundário? Não é um lugar secundário, né? Ele tem tanta importância quanto a mensagem, tanta importância quanto a ceia, tanta importância como a oferta, tanta importância como tudo. E por que a gente às vezes né? A gente não se prepara para isso?
eu não preparo a minha voz. Eu posso preparar a minha voz? Posso, né? Como eu faço? Se eu tomar a gente vai aprender aqui hoje. Se eu tomar um café antes de cantar, o que vai acontecer? Vai me dar pigarro. Aí fica, né? E aí então, vamos tomar um café depois. É isso. É coisas básicas, mas que isso vai importar. Como eu vou cantar melhor se eu tomar muita água? Se vocês perceberem, eu estou aqui o tempo todo hidratando minha voz, né? Porque se eu hidratar minha voz, eu vou conseguir ter uma longevidade. Porque se eu não me hidratar, né, eu cantando, falando, daqui a pouquinho eu vou estar rouco, né? Então a gente vai até aprender depois, né, as formas de melhorar a nossa voz. Então é um aprendizado que antes eu não tinha, mas agora eu posso ter. E aí eu vou deixar para trás, de lado, ou eu vou me preocupar em fazer melhor para Deus, né? Então a gente entende que tem grande valia, né? Então os momentos de louvor no culto aos domingos não são só para cumprir um ritual ou separar os trabalhos mais importantes, mas sim para dizer: Senhor, apesar das lutas, das batalhas diárias, eu sou grato ao Senhor. É isso, né? Essa forma de louvar Deus é isso. Então não é só para, né, só para a gente cumprir uma tabela. Então a gente tem que fazer bem feito? Tem. A gente precisa nos dedicar, ter momentos de louvor na igreja, né? Tem aquele momento que eu vou, porque eu tenho que me preparar. Da mesma forma que quem traz a mensagem, ele precisa estar preparado, ter o conhecimento da palavra, ele precisa para ele trazer uma boa mensagem. Então, da mesma forma, o regente ele tem que ter se preparado anteriormente, cantado, recantado, conhecer os hinos, preparou a sua voz. Mas não é só ele, não, a igreja também. Então, por isso eu falo, esse treinamento não é um treinamento para regente, é um treinamento para a igreja, né? Que a igreja precisa entender essa importância para a igreja toda poder se preparar para fazer melhor para Deus, né? E por que fomos criados, né? Porque se a gente pensar nisso, por que fomos criados? Em Efésios 1, de 3 a 12, né? É um trecho grande, eu vou ler aqui. Efésios 1, 3 a 12 fala assim: Bendito a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da tua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós que primeiros esperamos em Cristo. Então, para que nós somos criados? Para louvor de sua glória. É isso, né? Fomos predestinados, né? Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, né? Então nós fomos criados para isso. Fomos criados para louvor do seu nome. E como a gente temos várias formas de louvar a Ele, mas cantar é uma delas? E importante, né? Então, para quem não gosta muito de cantar, não tem uma voz muito boa, não, né? Às vezes a gente não tem o dom, né? A gente vai aprender aqui também mais tarde que tem o dom e tem o talento. Às vezes eu não tenho o dom nato, eu não nasci cantando, né? Mas eu posso modificar isso, eu posso melhorar isso.
Então conheço muitas e muitas pessoas que eram desafinadas de pai e mãe, né? Por quê? O que é isso? Eu não canto quando criança. Graças a Deus, eu nasci na igreja. Meu primeiro passeio, quando eu saí da maternidade, foi para a igreja. Graças a Deus, né? E aí eu cresci na aula dominical, cantando, né? Então eu criei uma cultura musical, que quando eu tinha 14, né, 15 anos, a gente já cantava. Eu acho que alguém já ouviu falar do grupo Halel, que há algum tempo cantava. Então, os primeiros integrantes, né, do grupo, depois eu disse aí, mas sou eu, era o Renato e o Rogério. Nós três em Osasco, na igreja, a gente ficava fazendo isso, fazendo vozes, cantando. Aí depois a gente começou com o grupo, aí eu casei e não pude continuar com eles, que tinha que fazer algumas, né, alguns compromissos, eu não pude mais. Mas foi assim, desde lá do 12, 13, 14 anos, com a minha irmã a gente pegava um inário, né, à tarde, no sábado à tarde, e era uma coisa mais gostosa, a gente ficava cantando, pegava do 1 até o 300 e lá, e cantava tudo, ficava cantando, né? É isso, né? Então a gente precisa criar uma cultura, né, para aprender a cantar. Não importa se eu canto mal, se você começar a fazer, você vai desenvolver isso, você vai afinando com isso. Muitas pessoas que afinaram, desenvolveram, porque às vezes não é questão de cantar, eu canto mal. Não, eu não ouço tão bem. Por quê? Porque ainda não entrou a música na minha cabeça. Eu não me dediquei para escutar música de boa qualidade, para conseguir começar a cantar, né? Então, isso é possível, né? Não é porque eu nasci desafinado que eu tenho que morrer desafinado, não. Eu posso melhorar. Agora, sobre qual seria a nossa motivação para o louvor, né? Qual motivação que eu tenho quando eu penso nisso? Colossenses 3,16 fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então tem que partir da gratidão. Isso eu falo sempre, essa gratidão tem que estar muito presente na gente. Tudo que a gente tem, né, tudo que Ele tem nos dado, a gente precisa ser grato. Então, uma forma da gente demonstrar essa gratidão é louvando, né, da melhor forma possível. Em Lucas, eu gosto muito dessa passagem também, que fica em Lucas 11 ao 17, né, que fala assim: a caminho, do 11 ao 17. A caminho de Jerusalém, Jesus parou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem de piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vou mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Então não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então a gente sabe lá que a lepra, né, era uma coisa que você tinha que ficar afastado, né, porque, né, tinha um medo, né, da contaminação, era impuro, então eles ficavam, então se você era uma doença, né, uma das piores, né, que você ia se desfazendo, né, apodrecendo sua carne, imagina isso, né? Então você tinha que ficar longe da tua família, e para ficar longe, tanto que eles gritaram, o Senhor gritaram, em alta voz gritaram ao longe, ficaram a certa distância, porque eles não podiam chegar perto. Imagina que coisa ruim, eu não posso chegar perto da minha família, né? Eu não posso... Aí eles gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E Jesus teve piedade deles. E foi lá e falou: vão lá, se mostram aos sacerdotes. Mas né, quando viu, todos, peraí, primeiro, todos ficaram alegres, não? Sim, todos ficaram alegres, porque imagina, depois disso eles estavam dessa forma, não sabe quanto tempo longe da família ali, e se restabeleceram, e quando Deus fez, Ele purificou, tirou, caiu tudo, né? Caiu tudo aqui, eles ficaram, né? Deus não fez pela metade, deixou eles meio tortinhos, não, Deus restabeleceu, né? Imagina isso, então todos com certeza ficaram alegres, né? Mas quantos voltaram? Só um que foi grato, será? Só esse que teve gratidão. Por quê? Até Jesus falou: vão se mostrar, né,
aos sacerdotes. Mas, foi os sacerdotes que fizeram a cura? Não foi, né? Foi Jesus. Então, o que esse fez? Ainda era samaritano ainda, né? Era um povo, né, separado, que os judeus, né, odiavam, né, que eram impuros e tudo. E esse samaritano, né, voltou, se ajoelhou, Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu, né? E Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? E aí com isso o que a gente pode pensar? Quantos de nós tem sido abençoado? Só um aqui que foi abençoado? Não. Todos nós temos sido purificados, todos nós temos sido agraciados, né? Às vezes bênçãos maiores, outras menores, mas Ele tem nos conduzido. E quantos de nós têm voltado, né? Quantos de nós têm voltado? E será que quando eu volto por um mandamento, ou volto realmente porque eu estou grato porque o que Ele fez por mim? É isso, é essa gratidão. Então eu preciso voltar, né? Eu preciso ser grato, né? Deus espera isso de nós. Ele está esperando, né? Ele espera que nós voltemos e agradecemos. E de que forma que eu posso agradecer Ele? Louvando, né? Temos várias formas, mas eu acredito que a forma mais alegre, mais vigorosa de demonstrar isso é louvando, que é o lugar que a gente pode sorrir, um momento que a gente pode sorrir, pode agradecer, pode cantar, né? Hinos, salmos, né? Cânticos. Então a gente pode até escolher o que a gente canta para Ele. Então a gente até vai aprender o que é cada um, em cada salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Em que momento em cada um se encaixa. Então a gente pode escolher e pode louvar Ele, né? Então, né, até nessa preparação a gente pode se preparar para louvar Ele melhor, né? Então, e aonde entra essa preparação? Entra lá quando a gente acorda de manhã, não começa na semana, que eu estou me preparando domingo. A gente está se preparando domingo, então no domingo não pode ser de qualquer jeito. No domingo, até o irmão falou no começo, eu não venho aqui para mim assistir o culto, né? É uma coisa que para mim não por mais que a gente precisasse, né? Eu ajudei os irmãos nesse ministério, que quando teve a pandemia, que fechou tudo, né? Mas eu não me via assistindo o culto, né? De longe, para a gente não faz muito sentido, aquele momento foi necessário, né? Mas o bom que é estar junto, é estar participando, não assistindo. Eu preciso estar participando e não assistindo, né? Uma pessoa uma vez, eu escutei, e foi a gente cantava, sempre estava dirigindo uns hinos, aí uma irmã falou para o irmão que também dirigia, eu também dirigia, mas ela falou para assim, irmão, quando não é você que dirige, parece até que eu não vim na igreja. Eu era novo, fiquei muito chateado, né, né? Mas a irmã falava uma coisa porque ela não entendeu, né? Porque ela não estava por causa de mim, por causa do regente, porque canta melhor ou pior, ou por causa disso ou por causa daquilo. Ela teria que estar preparada para louvar a Deus independente, né, de qualquer coisa, né? Então, o importante é isso, independente. Não, quando aquele irmão prega, eu nem vou, né? Então a gente tem que estar preparado para não ser ouvintes, mas ser participantes. Então aqui a gente veio aqui para participar. Tanto que os irmãos veem que eu não gosto de cantar com microfone. Por que eu tiro o microfone? Porque a gente canta em uníssono, né? Se só a minha voz aparecer, o que vai acontecer? Eu canto sozinho, os irmãos não precisam se dedicar. Não, a gente precisa cantar junto, né? E as vozes têm que sobrepor, e todos unidos, juntos, participando, cantamos juntos, né? Então, pode ser meio radical isso, mas não, a gente canta em uníssono. Por que da regência? Vocês conseguiram me seguir naquela regência? A gente vai fazer mais uma vez ensino logo após a mensagem, porque eu não vou precisar cantar, eu vou precisar começar com o tom e aí a gente vai cantar junto. Vocês não precisam ficar escutando a voz do regente para louvar a Deus, porque nós somos participantes, não somos ouvintes. Então, o irmão que está à frente com louvor, ele não é o artista, né? Não falando que ele é o artista da igreja, não. A gente está servindo nesse ministério, então o irmão precisa se dedicar a ensinar a igreja para a gente louvar, mas o irmão está servindo, ele não é, né? Ele não é o alvo né? Então ele não é a grande sabedoria, o artista, não. A gente está aqui para ajudar os irmãos, né, com um louvor cada vez melhor a Deus.
Então a gente já falou, né? Quantos deles ficaram felizes, mas apenas um lhe foi grato. Né? Então o louvor verdadeiro deve brotar do reconhecimento de que o que eu tenho, o que eu sou, não vem de mim, mas sim de Deus. É esse reconhecimento que eu tenho que ter quando eu penso, né, de vir ao culto, né, de adoração a Deus. Então em Hebreus 13:15 fala, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E o que significa o sacrifício de louvor? São duas palavras, sacrifício de louvor. A gente falou lá do sacrifício da pessoa que subia lá de joelho cheio de travesseiro, né? Então qual o sacrifício tinha naquilo? Nenhum. Né? E qual que é o sacrifício que tem de eu chegar aqui, né? Vim cansado, né? Disperso e tal, qual o sacrifício? Aí fala louvor. Louvor é oferecer algo de muito importante que eu tenho, de valia a outra pessoa, né? Nesse caso nós estamos oferecendo então um sacrifício de louvor. Então nós estamos oferecendo essa coisa que eu faço muito bem feita, que eu me preparo, não só o regente aqui, mas cada um se prepara já nas horas que antecedem, se prepara para vir fazer o seu melhor. Então é um sacrifício de louvor, a gente precisa disso. Então, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, não é de vez em quando, sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então são os frutos dos nossos lábios, que não só confessam, né, e cantando também uma forma de confessar o quanto Deus é grande, né? Então, e tem também dois elementos que são necessários para que a nossa adoração seja aceitável. Primeiro, a gente precisa oferecer a adoração que Ele deseja. Então não é qualquer uma, né? A gente viu aqui que não é de qualquer jeito, não é qualquer adoração, não é só cumprir a tabela, né? Mas precisamos ser adoradores que Ele aceita. Então eu preciso ser também um adorador que Ele aceita, porque se Ele não me aceitar, Ele vai aceitar a minha adoração? Se eu não sou uma pessoa que me esmero para fazer a vontade de Deus, se Ele não está contente com a minha vida, Ele vai estar contente com a minha oferta? Então a primeira, que os irmãos sempre falam, às vezes, a primeira, qual é a sua oferta? Qual a sua primeira oferta? É se entregar a Deus, né? Fazer sua vontade. A segunda oferta é, né? Você pode ofertar algo a Deus, ofertar na oferta, na coleta, ou sua vida, como a gente tem trabalhado, cada um tem seu dom, então a gente oferta o nosso dom que Deus nos deu, a gente vai e não faz de qualquer jeito, a gente pega esse dom, né? Não guarda, não enterra, né? Como lá na parábola dos talentos. A gente não pega nosso talento e enterra, não. A gente vai e faz ele render, faz ele multiplicar para oferecer. Então, essa forma... Então a gente precisa, primeiro, ser adoradores que Ele aceita, né? Desenvolver esse talento que a gente tem e fazer bem feito. E a segunda coisa, precisamos oferecer a adoração que Ele deseja, que Ele não deseja Ele não aceita qualquer tipo de adoração. Em João 4, 23 e 24 fala assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Quem são esses adoradores? São lá do Velho Testamento? Porque é Jesus que está falando. E vem a hora, né? Vem a hora, e já chegou, naquele momento, né, que Jesus está falando, em que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito. Porque a adoração do Velho Testamento era em espírito? Não era espírito, era uma coisa material, era física, né? O sacrifício era físico, era lá matar, né? A expiação. Lá no tabernáculo, no templo, ele falava muito das cortinas, do candelabro. Você vê, né? Você vê lá em Êxodo, fala tudo como Deus queria, era físico, né? Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores, que somos nós, adoram o Pai em espírito e em verdade, né? Então, palavra forte, né? Espírito e verdade, né? O que é verdade? A gente sabe, verdade não é mais ou menos, não. Verdade é verdade, né?
Ele quer que a gente seja sério, ele quer que a gente faça da forma que ele espera, né? Então, para ser um verdadeiro adorador. Então, irmãos, será que é fácil, né? Aí, pensando em tudo isso que a gente viu, será que se eu fizer de qualquer jeito, ele vai aceitar a minha adoração? Irmãos, é sério, né? É muito legal, é muito bom a gente louvar a Deus, a gente cantar. Isso é uma coisa que, além de tudo, é muito prazeroso, né? Não sei se para todos. Para mim, cantar, eu passo o dia inteiro cantando, né? Quem me conhece, né? Eu passo o dia inteiro cantando. Se eu não estiver cantando, você já viu alguém cantando triste? Não. Difícil, né? Se você está chateado, você vai ficar cantando. Não. Porque o cantar você só canta quando você está feliz. Em casa, você coloca um radinho para escutar lá e está lá cantarolando porque você está feliz. E se acontece alguma coisa disso, você já desliga o rádio, já vou, né, já sai santo. Eu falo alguém viu o passarinho azul? O que é aquela pessoa que está feliz, está cantarolando, tá? Então, cantar é sinônimo de alegria, né? Então, as duas coisas, as três coisas: gratidão, alegria e o louvor, né? Então, se eu estou grato, né? Então são as três coisas. Se eu estou grato a Deus, eu vou estar alegre. E se eu vou estar alegre, eu vou estar cantando. Então, quando eu falo do sorriso, né? É isso mesmo. É uma coisa, não tem como louvar a Deus carrancudo. Eu detesto as máscaras, né? Lógico, todo mundo detesta, né? Mas porque eu não consigo olhar o sorriso dos irmãos. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Quando você olha para o irmão e ele sorri para ele retribui a você com um sorriso, né? Que uma das coisas que eu te falo no treinamento, na parte do regente, é o contato visual, né? Então eu não fico olhando só para o irmão, eu olho para todos, né? E eu dou um sorriso para cada um. Isso, o que eu faço? Eu incentivo cada irmão. Irmão, que alegria que a gente está cantando junto, né? Então é isso, eu incentivar. Então olhe para mim com um sorriso, olhe para o regente com um sorriso. E quando você olha para uma pessoa com um sorriso, ela não consegue ficar séria. Se você dá um sorriso para alguém, é fato. Se você olhar para alguém e sorrir, ele vai sorrir para você. Pode até estar meio chateado, carrancudo, né? Então é isso. Cria esse hábito de, na hora de estar louvando a Deus, louvar com um sorriso, né? Então a gente vai cantar aquele hino novamente, né? Mas pense, faça esse exercício, né? Faça esse exercício de sempre quando cantar, quando estiver louvando a Deus, faça mas eu não sou de sorrir, mas eu sou meio sério mesmo, né? E a gente às vezes é sério mesmo, não é aquele que de sorriso fácil. Tem gente que você olhou para ele já está se derretendo, né? Tem pessoas, né? Minha esposa, você olha para ela, já mostra os dentão assim, né? Ô, mulher alegre. Às vezes ela fica brava em casa e ela faz umas caras feias para mim, mas, né, é muito bom você ser uma pessoa que tem lá aquele pianinho, que está sempre mostrando aquele pianinho. Então vamos mostrar os dentes mesmo, né? E aí, se eu não consigo mostrar os dentes, eu faço uma carinha, né, dou uma levantada na sobrancelha, que mostra já um pouco de, né, te mostra uma cara, pelo menos uma cara, né, não seja uma cara feliz, mas eu olho e falo assim, não, uma cara simpática, né? Pelo menos uma cara simpática, né? Que isso demonstra a nossa alegria a Deus. Então, irmãos, a gente vai cantar mais uma vez aquele e eu vou só fazer regência, eu vou começar a cantar para vocês entenderem que vocês não precisam da minha voz, da minha referência. Por quê? Porque os irmãos já estão preparados, nós já ensaiamos esse hino. Então a importância da gente ter momentos de aprendizado, de estar junto cantando e aprendendo. Então, primeiro, os irmãos já conhecem, né? Todo mundo já conhece o hino. A gente tem a letra aqui, então vocês não precisam olhar para mim para poder cantar, escutar minha voz para cantar. Vocês podem cantar apenas seguindo minha regência. Então fiquem ligados, né? Eu peço para os irmãos ficarem de pé mais uma vez, a última vez, os que puderem, lógico, para a gente cantar esse hino, né? E eu quero especialmente escutar as vozes das mulheres. As mulheres estão muito tímidas, né? Então eu achei que isso era
não é só naquele momento aprendizado, mas na hora que as mulheres têm uma voz forte, né? E eu acho que a beleza é isso, é quando a gente junta a voz dos homens e das mulheres. Então as mulheres cantem mais forte. Os homens estão soltando mais a voz do que as mulheres, né? Então eu quero, né, provar aqui que as mulheres aqui sabem cantar e querem cantar, querem louvar Deus com alegria, né? Então não esqueçam da minha regência. Às vezes eu vou parar, então quando eu fechar a mão, o que é? Isso é uma boquinha. Em casa eu ensino isso em casa. Minha esposa não aprende, né? Eu faço assim, né? Aí o sapato vem, né? Mas eu tento ensinar em casa, fica difícil. Mas na igreja ela, né? Quando vai cantar, ela segue. Mas em casa não dá. Mas então, irmãos, ó, boquinha. Fechei, fechou. Quando eu segurar, a nota tem que ficar paradinha, né? Então, a começar em mim. Se eu ficar aqui, vai ficar mim, ó. Mim. Isso é o lábio. Fechei, a gente vai fechar junto e vai começar junto. Vamos seguir a regência, tá? Então não quero ver eco, né? O irmão que está meio distraído assim, né? Já entra. Então vamos estar todo mundo ligado na regência. Eu sempre falo, olho no peixe, olho no gato. O gato sou eu, né? Então um olho no peixe e o olho no gato, né? Então, mais no gato do que no peixe, tá? Então a gente dá uma batidinha de olho no coisa, mas não tira o olho do regente. Porque se a gente tira o olho do regente, olha para baixo, olha para cima e tal. Nós fizemos na Igreja de Cristo lá de Atibaia, a gente tem um coral, né? A gente tem se dedicado num coral lá. E aí nós tivemos, há 2 semanas atrás, nós tivemos uma apresentação. Apresentação não, a gente vai cantar para os irmãos, vieram os americanos para dar aulas lá e tudo. E a gente foi, né, cantar junto aos irmãos para cantar. E teve um irmão que ele ficou tão atento que ele começou. Aí eu fiquei assim, que eu ia cantar, né, eu fiquei assim, cutuca ele aí. Ele ficou lá olhando para cima, né, porque eu queria, né, fazer uma modificação, usar a regência, ia pedir para eles cantarem de novo. Então, né? Não fiquem olhando para mim para a gente conseguir. Vamos cantar esse hino para vocês entenderem, né, a importância da regência. Tá? Todos lembram? Lembram, né? Então vamos começar. Tá? Os homens. Todo mundo junto. E aí uns começaram, não começaram, tá? Onde a fresa, tá? Onde a fresa que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. De novo essa parte, olha para minha mão, tá? A começar. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos nós cantamos em uma só voz, não teve eco, ninguém começou primeiro, nós começamos juntos, terminamos juntos, né? Entende qual a importância? Né? Então vocês não precisaram ouvir minha voz, porque eu não estava cantando, estava só gesticulando, né? E que vocês não precisavam da minha voz, porque vocês já tinham o tom, vocês já tinham a referência, vocês já conheciam e vocês seguiram a regência.
Então aí quando a gente não segue a regência, o que acontece? Aí fica bagunçado, mas se a gente seguir a regência, né? Então é esse o porquê dos irmãos precisam, né? Olhar, primeiro, precisam se aperfeiçoar, né? Os irmãos precisam desse aperfeiçoamento. Sentem, por favor. Os irmãos precisam, primeiro os regentes precisam conhecer um pouco de música, ter esses momentos, né, de aprendizado com a igreja, ensinar. As irmãs não sabem cantar ensino, então os homens, ou eles precisam aprender, né, eu gosto de aprender o porte dos homens e das mulheres para mim poder ensinar a igreja. Ou então eu preciso buscar uma das irmãs que cante muito bem, que essa irmã possa me ajudar a ensinar as irmãs, né? Então é importante, né? O louvor é importante, e o louvor bem feito a gente vê, né? Eu vejo quando eu comecei, antes de eu começar o coral com a igreja, a gente já está há mais de um ano estudando. Primeiro eu fiz todo esse treinamento bem devagarinho com os irmãos, depois a gente começou o coral. Então os irmãos aprenderam a importância, os irmãos entenderam, e a gente formamos um coral e começamos a cantar junto, e aí os irmãos entendem. Então hoje a igreja parece um coral. E os irmãos olham para a minha regência e param no momento, as pessoas vão assim, vão lá, nossa, como a igreja canta bem, mas foi de um dia para o outro? Não foi, foi com um trabalho. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa levar a sério. Eu falo, eu estou aqui mais ou menos a 1 hora daqui, eu estou disposto, estou disponível para os irmãos assim, sempre que precisar, né? Hoje nós vamos ter, então os irmãos que puderem ficar, façam um esforço, porque não é só para os regentes, é para a igreja toda aprender. A gente vai falar sobre a voz, sobre como a gente posta a voz. A gente tem uma voz falada e uma voz cantada, diferente. Então, uma voz, uma forma de respirar, a forma de eu manter a minha voz, a forma de eu hidratar a minha voz, a forma de eu estar rouco, que eu faço para deixar de ficar rouco? Tudo isso é técnica, e cada vez a gente vai aprender mais. Então, muito obrigado, até agradeço já de antemão ter me chamado, fico muito feliz. Isso não é um trabalho que eu faço né, por custo, o meu cachê é meio alto, não tem cachê, né? O meu cachê é o almoço, né? Geralmente os irmãos fazem, né, o cheiro estava muito bom e eu fico muito feliz. Então sempre que os irmãos precisarem, eu estou à disposição. Nós vamos ter aula dominical, vocês mais uma vez vão ver eu aqui, né? Vão cansar de mim, mas vamos ter agora a finalização do culto. Que Deus seja louvado.